Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Tribuna Cast. Hoje a mesa tá maravilhosa, o negócio aqui tá fantástico, aqui tá bem bacana. O Thiago, que dispensa apresentações, né, resolveu colocar um look diferente. Que fez sucesso. Um look de alta temporada, né? Cachecol, cabelo bacana. Tá bonito demais, hein, Thiago? Tá bacana. Tô numa fase boa, tô não? Tá numa fase boa. E o coração? Cara, não, tá geladinho. Tá aqui, geladinho? Tá, mas o importante é a emoção. São muitas emoções. Tá rolando emoção pra caramba. Tá? Cara. Meu Deus do céu. Muitas baladas. Tá gostosinho. Tá gostoso. Tá curtindo o Campo Jordão? Tô, demais, cara. Nós estamos um período muito bacana, né? Que nós estamos recebendo aí milhares e milhares e milhares de turistas, né? Nem me fale. Né? E tá bonita a cidade. Lindíssima. Né? É muito bacana. Passamos aí recentemente pelo Corpus Christi e tal, uma loucura, né? Nós estamos em pleno vapor nessa cidade e tomara que, em termos de aquecimento econômico, né, para a cidade, é muito que bom. isso, né, que isso se reflita, que tanto o Capivari, que é o ponto turístico, que é o cartão postal, não só o Capivari, mas outros lugares maravilhosos se beneficiam, mas também aqui, né, a Bernécia, Jaguaribe, todos os comerciantes. Porque quando a gente, na verdade, Thiago, quando a gente cuida da nossa casa primeiro, então a gente consegue cuidar melhor dos turistas. Eu concordo totalmente. Não é isso? Com você, acho que a Sérgio. cidade em desenvolvimento é assim. E por falar em cidade, e hoje, tribuneiros, temos uma convidada mais que especial, né? Por isso que eu falei que aqui só tá Love aqui hoje. Love, Love, Love. Nós temos a Flávia Love Campos do Jordão hoje, dividindo a bancada conosco. Seja bem-vinda. Muito Flávia. obrigada. Para a nossa apresentação, a nossa entrevista. Tudo bem, Flávia? Tudo bem. Que honra estar aqui novamente. A hein? honra é toda minha. Oh, poxa vida, Né? hein? Que Tivemos prazer. aí uma entrevista contigo e com o maridão Leandro. Falamos sobre tudo, né? Falamos até como ele conheceu a lareira. Isso. Caraca, é verdade. Até a lareira. É verdade. Verdade, Né? Leandro, um grande abraço aí, estamos com saudade de você. Apareça, eu sei, hoje ele está numa reunião, Isso, né? ele ficou preso numa reunião, não conseguiu vir, Olha, mas e em breve estará aqui é de o uma cara vez. que gerencia toda a carreira da Flávia. Né? Ele é importante, É né? importantíssimo. Você precisa de alguém para gerenciar a sua carreira assim? O coração tá legal, o coração tá Tá bacana. gostosinho, tá não? Tá. E hoje nós estamos aqui, eu, o Thiago e a Flávia, tribuneiros. Primeiramente, assim, é um prazer, Nós estamos aqui com a Carmen. Eu vou pegar meu óculos, viu? Eu tô tentando não enxergar. Eu já vim sem hoje. Eu vou pegar meu óculos. Carmen Silvia Cândido Pedroso Basto. Nossa, é uma imperatriz. É um nome assim, olha. Ai, gente. A nossa Maravilhosa. querida Carmola Cândido. Carmola, Satisfação. obrigado. Satisfação de você estar aqui hoje no Tribuna Cast. Olha, antes de qualquer coisa, eu que sou muito grata, né, de estar aqui com todos vocês. Legal. Somando isso aqui, ó, né, porque hoje vai ter muita história, nós vamos conversar bastante, então a gratidão é minha de estar aqui com vocês Que bacana. e a gente poder contar de Campos, um monte de coisas legais. Contar da de sua eventos, vida, né? Contar da sua das minhas carreira. andanças. Nós já sabemos que a Carmola é a mãe da Júlia. A mãe da Opa. Júlia. É a Júlia que comanda toda a Ai, bagaça. a Júlia. Toda É a mesmo? empresa Toda a aí. empresa. É ela que administra. A Júlia é meu braço direito, uma filha queridona e até meu jurídico. É mesmo. Mas ela desde sempre, desde pequena, já cresceu no meio, né, das coisas aí, dos eventos e me ajudou muito. Montar camarim, teve até uma passagem, não sei se eu já posso contar uma Claro, coisa fica à Ótimo, vontade, a casa é sua. Tamo Teve junto por anos a gente trouxe aqui para Campos um festival de humor no Grande Hotel. E num destes, o Fábio Porchat participou. Ele ainda não estava tão famosão assim como está hoje, mas ele estava lá com a gente. E eles viam a Júlia ali comigo. A Júlia acho que tinha uns 11 anos. E aí ele ainda brincou assim no final, ele agradeceu. Agradecemos, todo tá aqui. E eu quero fazer uma denúncia, bem daquele jeito palhaço dele.
a nossa produtora, que é a Carmola, ela explora a filha. Olha A Olha. filha que monta o camarim, não sei o quê. Então, a Júlia cresceu comigo nessa questão dos eventos, né? E ela, apesar de ser advogada, ela sempre está comigo nos eventos. Ela sempre, quando pode, ela trabalha comigo e é uma honra. Então, eu falo, sou Seu mãe braço da direito. Júlia, meu Não, braço direito. realmente, Legal a mãe isso da aí. Júlia Mãe da mesmo. Júlia. A Júlia que Exatamente. comanda tudo. Maravilhosa. E eu estou vendo aqui, porque nós nos preparamos, né? Certo. Porque é uma responsabilidade muito Grandíssima, grande, né, Flávia, de estar conversando com a Camola. Ai, Meu meu Deus. Deus, é demais. Gerente é uma execu- honra estar do lado Não dela é aqui, uma né? honra, Oh. né? Mas eu estou vendo aqui que ela tem um currículo invejável. De novo, Maravilhoso. tribuneiros, eu vou no meu Vamos, óculos. Ai, isso, que melhor. ótimo. Vamos lá, Sérgio. Publicitária, 36 anos no mercado de eventos, gestora de eventos, empreendedora, professora e consultora. Foram mais de 3 anos no Reino Unido. Fala pra gente o que é Caramba. isso. Então, essa história é engraçada porque, assim, é engraçada, mas foi ótima. Eu fui por muitos anos, desde quando a Phaeton... Nós tivemos em Taubaté uma casa de espetáculos fantástica, que ela foi inaugurada em 1990. E nós tínhamos ali uma ideia, eram 5, 6 jovens muito empreendedores na época já, e o nosso sonho era ter essa coisa como um Sesc Pompeia. Então, e ali nós tínhamos shows, o negócio deu certo. Bom, andando, a carruagem andou, e a gente caiu nas graças de muitos produtores na época, empresários que eram muito importantes no Brasil. Então, a gente tinha no Rio de Janeiro Canecão e em São Paulo Palace. Olha só, referências. Fantásticas. Fantásticas. E nós ali em Taubaté, no meio do caminho. Muito bem. E os shows rolando, a coisa acontecendo. O Poladian, que é um empresário, né, assim, de uma expressão internacional, caiu nas graças. Ele gostou muito do que a gente fazia, apresentava ali. Então, ele falou, olha, se eu começar a trazer shows internacionais, eu faço Canecão Rio, faço Palace São Paulo e paro Taubaté. Até porque Taubaté está ali no centro do Vale, litoral, enfim. Bom, só que na época era caríssimo, mas era muito caro a questão do tradutor e intérprete. Aí ele falou assim, Carmola, a gente poderia pensar de alguma forma, amenizar custos e tal, para ter esse... Porque ele sabia que eu tinha um sonho de ir para a Inglaterra. Eu falei, então vamos lá. Isso você com quantos anos? Sheila? Deixa eu ver, 1990? Só a galera, né? Eu tinha 22. 20 e poucos anos. Nossa, né? nova, e já com Delícia. toda essa garra. Não, a gente era, nós Bacana. éramos... Isso que eu falo, era uma turma muito empreendedora, porque a gente alugou, assim, na época, um espaço, eu acho que era da Veibra, se não me engano. Em Taubaté tinha uma fábrica chamada Embaré, Certo. daqueles docinhos. Esse lugar foi a Phaeton, que hoje, perto do Taubaté Shopping, em frente à faculdade ali em Anguera, que agora é um condomínio de torres. Ali era a fábrica Sim. onde nós fizemos a Phaeton. Daí, era muito nova. Nós éramos, na verdade. Bom, daí o que aconteceu? Eu falei, bom, então vamos comprar um curso. Isso foi em 93. A gente já estava com 2 anos, quase 3 anos ali de shows internacionais. Muito legal o negócio. Até pelas fotos que eu mandei, ainda tem muito mais coisas ali. Bom, aí eu falei, bom, então vamos para a Inglaterra, 8 semanas, pego um curso assim, né, 6 horas por dia. Em 8 semanas eu volto tinino e você é tradutora e intérprete, a gente vira isso. Só que chegou lá, quem disse que eu voltei? Não voltou. Não, porque aí Ficou por lá. fui conhecendo as pessoas, nessa escola onde eu estudei, eu fiz uma amizade muito bacana com uma moça Nice, que era casada com um grego, gerente de um restaurante chamado Lemônia, onde eu trabalhei com essa família 2 anos. Tanto que quando minha filha nasceu, esse pessoal veio para cá. Minha filha já foi para lá, é uma família que até hoje nós temos uma relação de amizade. Eu já voltei várias vezes depois para Londres, a Júlia, inclusive, comigo, para eu apresentar ela, né? Essa vivência toda. E aí eu fiquei 3 anos e meio lá. E trabalhando com esse povo, e depois eu trabalhei em hotéis, no Savoy, coisas assim. Imagina, naquela época, 8 eventos simultâneos. Nossa.
Isso eu já vivenciei lá. Trabalhei em navios, Grécia, Ilhas Canárias. Mochilei muito. Então, Bom, mas agora eu tô querendo entender que uma coisa, incrível. Sérgio. E como que ficou essa galera que ficou aqui? O que aconteceu? na O que verdade... aconteceu com esse show aí? Fala pra Então, mim. na verdade, assim, eu acredito, acho que em 1995, mais ou menos, lá, por exemplo, Aqui é você, aqui. eu aqui, Martim da Vila. Martim da Vila, a Sônia, que era uma empresária que trazia Martinho, o Chico Que Galvão. incrível! Esse é o Mr. Tony, esse senhor aqui, que é o grego, dono do Lemônia, que é da família grega, que me acolheu lá. E essa foto foi em 2018, quando eu voltei, levei minha filha lá. Minha filha tirou essa foto da gente, Que incrível. na Nacaime. Olha isso, só A fera. gente tinha muito Só. isso de um acolhimento, porque esse povo, esses artistas, a gente não fazia um show só. Às vezes a gente comprava e fazia turnê. Por exemplo, o Martinho, a gente fechava 6 shows, fazia o Vale do Paraíba inteiro. Então, eu viajava com eles, assim. Sempre próximos ali, Muito, né? tanto que eu até tem umas coisas, por exemplo, hoje em dia, se eu for para o Rio, eu vou na casa do João Bosco e levo luizense para ele, adora. Olha Cachaça gente. luizense. Que bacaníssimo, Ama. Sérgio. Então a gente tem uma turma assim que a gente se encontra até hoje no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Alguns empresários que ficaram amigos da gente desde essa época, né? Uhum. E essa foto, então, esse lugar que eu trabalhei 3 anos e meio lá em Londres. E esse dia foi muito emocionante, porque eu reencontrei Mr. Tony 25 anos depois. Nossa, tem... Que incrível. E a minha filha junto. E ela junto. Tem um detalhe, até isso ficou no carro, mas enfim. O Robert Plant, do Led Zeppelin, é assíduo até hoje desse lugar. Eu preparava os uísques dele. Olha isso. E frequentavam lá até hoje, né? Annie Lennox, George Michael ia, já falecido. E o Robert Plant, quando eu fui dessa vez, o Mr. Tony falou, a gente se reencontrou. Hoje ele, o filho e o neto. Né? Então, que ele mora nessa rua. Até hoje, ele mora nesse bairro. Bom, isso explica por que você não queria voltar mais para Taubaté. Imagina, isso está em Camden, praticamente, um bairro Nossa, incrível. que arquivo maravilhoso, que bagagem, Carmola. muito. Né? E eu acabei esquecendo o carro, mas assim, quando eu vim embora, o Robert Plant, ele me deu uma caixa, um box, na época. E aí ele autografou, e eu imagino, guardava. Nossa, imagina que coisa, que relíquia, né? Peça, né? E a minha filha teve a oportunidade, a gente se encontrou. Isso foi 2018, antes da pandemia. Mas aí você retornou depois de 3 anos do Reino Unido, você voltou para o Brasil. Daí eu voltei, mas assim, a Phaeton já não tinha mais. Mas também você abandonou, né? Você foi para o mas- Reino Unido, Não, mas você eu- deixou de lado a galera. Não, mas eu- Abandonou o ponto. Mas Abandonou o posto. eu vendi minha parte, tudo Ah, bonitinho. legal. Não, na verdade, assim, quando eu vi, que eu falei, meninos, olha, eu não volto mais, né? Daí eu vendi minha parte, Bom. tudo bonitinho. Tudo bonitinho. Não abandonou, né? Brincadeira, não abandonou. Não, eu deixei tudo Você foi em bonitinho. busca dos seus sonhos, né? Assim, com Foi. 22 Foi, anos, 23 porque anos. Londres é uma coisa que desde criança eu falava. É mesmo. Que um dia eu ia, tanto que eu tenho ainda, um dia eu ainda vou morar lá, eu acredito. Bacana. Eu tenho uma ligação com Londres incrível, assim. E eu sempre que eu posso, eu vou. Que legal, que Delícia. Porque bacana. tem os amigos lá ainda, né? Mas, senhorita, senhor, fique à vontade, Flávia, para você falar. Vamos lá. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para Carmola. Tem uma pergunta aqui. Eu queria saber como que se solidificou as parcerias com negócios da cozinha, né? Teve a primeira edição ano passado no Hotel Leão da Montanha, né? Queria que você contasse um pouquinho aí pra gente. Esses eventos do Negócios na Cozinha, eles estão dentro da Associação Cozinha da Mantiqueira, Certo. né? Certo. Até para... Acho que é bom até legal fazer boa pergunta da Flávia, é. para a gente também desmistificar essa questão de cozinha Essa da transição. Mantiqueira, cozinha. Isso. É assim, a Associação Cozinha da Montanha, ela nasceu em 2007, Certo. né? Que eu me lembro bem, porque na época eu lecionava no Senac e eu acompanhei sempre, fomos parceiros da Associação Cozinha da Montanha, que era pequena, teve ali
os seus fundadores, né? Por exemplo, o Ike, o Nando Peretti, a Marilda Molina. Tomara que eu não esqueça ninguém, meu Deus. Quer ver? Essa turma, o Zé Carlos. Enfim, era uma turma ali no Capivari. Certo. Porque em 2007 existia um cenário de campus que tudo era muito ali, né? Aham, isso. E eu lecionava no Senac nessa época e eu era professora de muitos desses associados. Que ali, por exemplo, o Nelsinho, a Michele Peretti, vários associados da Cozinha da Montanha eram meus alunos lá. Então, eu era muito parceira deles. Você era sempre fomos. professora de gastronomia? Eu, na verdade, não. Eu dei aula nas faculdades de gastronomia, de turismo e de hotelaria. Certo. Nas pós-graduações também, do Senac São Paulo, Águas de São Pedro e Campos do Jordão. Então, praticamente, Que você incrível. fez quase todo o roteiro ali exatamente. de Senac. Porque em 2018, quando eu... Peraí, só para voltar um minuto. Peraí, Não, em 1998, logo depois que eu voltei da Inglaterra, eu fui convidada a participar da implantação do Grande Hotel. Então, eu vim com uma turma para cá. Entendi. Não era para eu ficar aqui muito tempo, mas eu acabei ficando. Incrível. E eu acabei amando a questão do que era o Senac São Paulo. E eu, além da parte de eventos ali do hotel que a gente fazia, eu também lecionava Que incrível. no Senac. Então, eu lecionei na pós, tal. Então, assim, a cozinha nasceu 10 anos depois disso, tá? Só para vocês terem uma ideia. Nossa. Porque eu fiquei 16 anos na estrutura do Senac Do São Senac. Paulo. 16 anos. 16 anos, nós abrimos Que incrível. aqui, Águas São Pedro já existia, e depois nós abrimos Santo Amaro. Então, eu quero aproveitar já um gancho aqui. 16 anos, você poderia afirmar que hoje é a melhor escola para se formar pessoas, tanto na área da gastronomia quanto na área de hotelaria? Então, sim, mas existem outros cursos. Por exemplo, hoje hotelaria aqui nós não temos, né? Que eu sei que aqui é só gastronomia. Certo. Mas o Senac em si, enquanto... Eu gosto de falar hospitalidade. Certo. Aqui no Brasil se divide. Eu, como estudei lá na Inglaterra, fiz pós-graduação nessa época, lá nós estudamos a Eu hospitalidade. acho tão chique isso. Mas é Tão verdade. chique É estudar na lindo. Inglaterra. Eu acho lindo, Carmola, isso Acho lindo que você Eu falou. fiz pós-graduação Muito lá em bonito Hospitality Management, que é o quê? A gente estuda Repete pra gente, novamente. Como que é? Vamos lá. Hospitality Management. Olha aqui. Olha. Que é o quê? É a Não vou perguntar mais hotelaria, nada. o turismo, a gastronomia e o lazer. Tá. Que é onde a gente estuda o quê? O preenchimento do tempo livre dessas pessoas. Porque, no fundo, o cara que se hospeda, o cara que vai comer, o cara que vem, o que ele está vendo? Preencher o tempo livre dele. Exato. Esse é o olhar que a gente tem que, na hospitalidade, acolher. Né? Interessante Fazer o isso. melhor. É Interessante. isso. Então, esse é o olhar que eu aprendi lá. É ocupar o tempo. Interessantíssimo. Você ocupa o tempo livre de quem está vindo passear. Passear. Ou, por exemplo, o cara, vamos supor, no turismo de negócios. O cara não está vindo, ele está vindo trabalhar. Mas ele ocupa, de alguma forma, em algum tempo momento, dele. o tempo dele também. Então, digamos O que turismo- se cria atrativos para que possa preencher Todo esse sistema. É por isso que a hospitalidade, eu brigo muito por isso, que a gente não separe. Aham. Mas ainda no Brasil, por exemplo, o Senac, tem a gastronomia e tal. As outras escolas também, o Brasil Certo. separa. Tipo, fica aqui só isso, aqui só gastronomia. Mas, no fundo, Mas- o sistema Pegando essa a visão. gente, por exemplo, você vai olhar, eu preciso da gastronomia, eu preciso da hotelaria, Sim. eu preciso do turismo, eu preciso do guia, eu Isso. preciso da estrutura para fazer toda essa hospitalidade girar. Porque se uma dessa estrutura aqui, por exemplo, o cara atendeu bem, o garçom atendeu super bem, tal, só que chegou lá, a experiência gastronômica dele não foi legal. Pronto. Quebrou. Entendeu? Já quebrou. Já quebrou Ou ele todo o teve ciclo, todo né? o sistema, o chefe foi lá na mesa, conversou, aí ele pediu um cafezinho lá pra entregar no quarto, não foi bem Não atendido. foi, Então, pronto, acho que já gera aquela frustração. E exatamente. pior que, eu gosto de dizer o seguinte, é o fio da navalha, não é? Porque você fica A linha numa tênue. situação ali, a né? linha É verdade. mas aí, ó, você vê onde a gente... Dá uma volta. Mas aí, voltando aqui, daí só para complementar, então.
A Cozinha da Montanha, ela nasce em 2007 com essa turma. A Valéria, querida, foi a gerente executiva do grupo. A Valéria se desliga em 2019, se eu não me engano, enquanto era Cozinha da Montanha. Passou um tempo ali e tal. Eles me convidaram para fazer um trabalho onde os associados já entendiam que eles tinham que ampliar o olhar, a visão para a mantiqueira. E isso é uma coisa que eu estudei muito no meu mestrado, eu já sempre defendia com os meus alunos. Quem foi meu aluno lembra. Eu sempre falava, campus é importante, mas a gente tem que enxergar o todo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu trabalhava em navio, lá, Ilhas Canárias, aquelas coisas que a gente ia, eu olhava e falava assim, gente, isso estou falando em 1995. Certo. Eu falava assim, quando a gente atracava e ficava parado, parava 3, 4 dias para ver ilha falsa, porque Ilhas Canárias é tudo plantado, tudo não é de verdade, é uma ilha vulcânica. Você tem um monte de telha, não sei o quê. Eu falava, imagina, olha minha cabeça, parar um navio lá em Ubatuba, e daí desce todo mundo, pega as vans e o pessoal sobe para Campos do Jordão e vai passear, vai para Aparecida. Vai explorar sei que outra lá, cidade. sei lá. Nossa, Porque essa é a visão que a gente tem desse cluster, né, dessa Exato, coisa. da A Mantiqueira. Serra da Mantiqueira é isso. Exato. Eu já visualizava isso junto com vários, por exemplo, o Anderson, que nós demos aula junto, né? No Senac, o Anderson do Dona Chica, o Nelsinho, né, do Vila Chã, a Michele Peretti, vários ali da cozinha, uma turma mais nova, já vinha vislumbrando essa visão, porque nós tínhamos isso lá no Senac Lá juntos. atrás. É interessante você dizer isso a respeito da Interessante Serra da mesmo. Mantiqueira. Nós tivemos recentemente uma entrevista com a chefe Anuc. A Nuke, Sim, que é... sim. Então, a Isso. Nuke, minha amiga de mil A anos. Anuc, ela disse justamente isso. Ela disse, gente, tem Campos do Jordão, mas tem uma imensidão Imensidão, na Serra da é. Mantiqueira. Exato. Então, a Nuke, além de minha amiga, né, nossas filhas cresceram juntas, estudaram juntas. Então, eu conheço bem a trajetória dela. Ela é incrível, incrível. Ela foi a minha aluna na gastronomia no Senac, também, como Michele Peretti, toda essa turma aí. E ela nós já tínhamos isso dentro do próprio Senac como um olhar de construção de projetos pedagógicos que vislumbrava essa questão, né, desse contexto, desse coletivo da Serra, né? Certo. E daí a cozinha, só para a gente chegar aí, tá, Certo. Flavite? Tá Pra bom. né? Beleza. Fique à vontade. Até para todo mundo também compreender o que nós estamos falando. Aí, quando eu venho, em 2020, antes da pandemia, olha só, um tiquinho Olha. antes, eu me lembro, dia 4 de fevereiro de 2020, nós ali acordamos de eu fazer uma consultoria para, então, Cozinha da Montanha, fazer uma transição para a Cozinha da Mantiqueira e, inclusive, nisto, mudar o seu estatuto. Por quê? Daí nós poderíamos, com a mudança de estatuto, ter associados e negócios além de Campos do Jordão. Então, expandir. isso foi feito. Mesmo com a pandemia, nós traçamos uma rota, né, uma missão ali, uma visão, um projeto estratégico, um planejamento, um propósito, uma carta de valores, tudo foi construído. E a gente desenhou isso. E a Cozinha da Mantiqueira hoje, ela já desde 2021, 5 cidades. Então, nós podemos ter associados de Que legal. Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, que temos a ANUC como associada, com Dona Pinha. São Bento do Sapucaí, que nós temos a Vinícola Vila Santa Maria como associada. Sapucaí Mirim também está no radar, mas ainda não temos associados lá. Mas logo, aí em 2024, a gente vai ter. E Gonçalves também entrou. Gonçalves entrou? Entrou. Que delícia. Foi aprovada também. E aí, desses 31 associados, tirando a ANUC, que está em São Bento Santo Antônio e a vinícola em São Bento, os demais estão aqui em Campos do Jordão. Então, hoje nós temos 3 cervejarias, né?
no grupo. Fala aí a cervejaria. Vamos nós fazer o temos- mexer. vamos. Aqui Nós a gente está temos- fazendo mexer. Maravilha. Até lá. porque eu acho legal depois esses Até porque, empresários exatamente. Lógico, Até visitarem. porque nós vamos querer todos eles. Ainda mais se for cerveja, ainda não é cerveja. Claro. A cerveja. A cervejaria Campos do Jordão, por meio do Play Pub, né, que é o bar que eles têm aqui no Capivari. Capivari. A cervejaria Caras de Malte e a cervejaria Vemaguete, lá do Osiel, né? Certo. Incrível. E depois nós temos os bares, os restaurantes, muitos, por exemplo, a gente tem hotéis que tem restaurantes dentro, por Dentro exemplo, do hotel. o Cris Park Hotel, que tem o Bela O Vista, Bela Vista. o Toriba, que nós temos 3 restaurantes do grupo do Toriba conosco, o Penac, o Toribinha e o Bonanza. Bonanza. E aí vai, né? Até a Fábrica Sabor Chocolate também. Então, hoje o grupo O grupo tá bem tá forte. Tá bem bem forte. forte. é. Isso foi Só por nomes, meio. né? Isso São foi por nomes meio fortes, né? do seu Nomes trabalho. fortes. Falando. Isso, por meio da... Desde quando você chegou, porque, pelo que eu estou entendendo aqui, então era uma associação conceituada, porém, Sim. ela englobava Campos do Jordão. Eram Então, 14 você só. tinha uma, né? E agora há uma expansão Sim, fundamental, o que cai justamente naquilo que a gente estava falando da Serra da Mantiqueira. Né? Isso. Exato. Aí, para chegar aqui no que a Flavinha perguntou, por exemplo, o Negócios na Cozinha, a primeira edição ela aconteceu, na verdade, em agosto de 2021 ou 20, agora por causa da pandemia, né? A gente se perde. A gente se perde. Foi lá no Cris Park. Ah, foi no Cris Park. Inclusive foi incrível, porque eu me lembro que ficou aquela coisa, nós vamos fazer ou não vamos fazer? Uhum. Vai fechar, não vai fechar? E a gente andava, agora aquelas coisas, né? Anda 2 casas no tabuleiro, volta 10, né? Era Tava desse bem jeito. isso, né? E ela falou, não, iremos fazer. E qual é a ideia do negócio na cozinha? O negócio na cozinha, o que acontece? Muitas empresas, muitos negócios, fornecedores, vêm até nós e falam assim, Carmola, eu queria muito apresentar para o grupo o meu negócio. Beleza. Só que você fala assim, putz, como é que eu vou pegar 31 empresários, ou 31 gerentes, ou 31 compradores, um por um para agendar? Então, vamos fazer o seguinte, a gente pega uma tarde bem gostosa, a gente pega um dos hotéis do grupo, que a gente tem um sistema de rodízio, que tem vários hotéis no grupo da cozinha. Certo. E a gente monta uma tarde gostosa, da 1 às 6, e os expositores vêm, né? E aí a gente chama todo mundo. Só que a gente pensa assim, então vamos dar um pulo maior. A gente se associou aí na parceria com a ACE, com o Guilherme, com o Convention Bureau, Que legal. com as outras associações correlatas, que, por exemplo, que tem São Bento, Santo Antônio. E aí a gente chama todo mundo. E aí, como eu tenho também ligação com associações lá do Vale Paraíba, de bares e restaurantes, aí eu convido, então vem a turma do litoral, vem a turma do Vale. Bacana. Que E legal. hoje, esses fornecedores que vêm hoje, a indústria de alimentos e bebidas, tem até fornecedor de energia solar que está com a gente desde o primeiro. Incrível. Tem fornecedor de equipamentos que está desde o primeiro. Importadores de vinhos e principalmente os nossos produtores regionais. Legal. Que isso é importante. Ia chegar Legal. nisso. É. Você Que estão tem com a uma- gente. Tem uma... Isso é importante. Tem de tudo, cogumelo, azeite, queijo, geleia, cachaça, Ai, que delícia. até gin, temos gin premiado aqui na Serra da Sim. Mantiqueira. Ô, Carmola, você comentando sobre isso, até mesmo na entrevista com a própria Com a Nuke, Nuke. ela mesma ela sempre bateu sobre isso É. também. E eu acho interessante que quando eu atendo um cliente aqui, quando ele falou que lá no hotel, lá eles estavam fazendo uma pesquisa que acharam trufa. Sim, Trufa. Eu falei, caraca, gente, trufa. Incrível, né? Tipo, é incrível. Então, tipo assim, é admirável esse trabalho que está sendo feito, viu? Esse trabalho, quem está fazendo, lá em São Bento, lá no Três Vilas, o Rodrigo. Olha isso. Rodrigo Que Ismael. legal. Nossa, Ismael. o Rodrigo faz um trabalho assim. Que legal. Aliás, Incrível, ele iniciou isso, eu me lembro fantástico. até hoje, né? Eu tive o prazer, estava numa das nossas entrevistas com a Nuke, a gente estava falando disso aí também, porque ele realmente deu início também a vários processos aí de Muita valorização coisa, da produção regional, né? Então, daí só para complementar,
Uma Nossa. hora você termina de complementar. Porque, assim, o Negócios na Cozinha foi tão legal, assim, porque a gente estava querendo fazer muito, sabe? Daí legal. chegou uma hora e falou, não, menos. Foi um sucesso. Pouco É, menos. porque senão vai chegar uma hora que a coisa, menos é mais, né? É, Isso Isso é verdade. importante a gente ter essa noção. É verdade. Então, a gente deu um menos. Por exemplo, esse ano nós vamos ter, no mês de julho, eu sei que é temporal o programa, mas nós vamos ter a 6ª edição já. Ah, que bacana. Então Nossa, nós estamos praticamente. tendo a sexta 6ª edição, né, do É, negócio da cozinha. Ah, Que que legal. bacana. No Estoril. No Ah, no Estoril? Estoril. Que bacana. Olha. É, no E aí Estoril. outros Vou marcar minha presença lá. Sim. outras cidades participando Sim, sempre. sim, Que bacana. sempre. Carmola, né? mas o intuito de tudo isso, de toda essa globalização, o intuito total de tudo isso, qual que é a ideia final desse projeto, assim? Qual que é? Você englobar várias empresas, é você divulgar a Serra da Mantiqueira? Qual que é o intuito final de tudo isso? Primeiro, fortalecer o nosso produtor local e regional. Certo. Primeira coisa. Né? A gente tem um DNA fortíssimo. A gente tem uma identidade muito forte. Se a gente, você vê a parte de vinhos, né? Conversando com a Celinha essa semana aí, nós temos vinhos deles, inclusive premiados num editorial inglês, que é um dos mais importantes de Olha vinho que do mundo. top, gente. Hoje nós temos Incrível. azeites de Santo Antônio do Pinhal, que têm medalha, reconhecimento internacional. E assim por aí vai. Você sentiu que estava Queijo. sendo pouco valorizado quando você chegou? Assim, sentiu que com toda essa dinâmica, com toda essa produção, com toda essa valorização dos produtores, né, regionais? Eu acho que assim, uma impressão minha bem pessoal. Naquele momento, muitos produzindo, mas ainda não havia espaço para eles se mostrarem. Eu acho que a cadeia está cada dia mais sendo valorizada. Então, eu fico super feliz quando num Globo Rural, por exemplo, a gente vê associados nossos ou pessoal da Serra sendo mostrado. Olha que legal. bacana. Tem um programa incrível que eu assisto, reassisto, fiz 1000 anotações da CNN, que era para ser um episódio, viraram 2, daquela menina Daniela, esqueci agora, que é sobre gastronomia, que ela só trabalhou a Serra da Mantiqueira. Quando eu fui assistir, eu falei assim, eu já conheço todo mundo, tudo certo. Quando ela começou a ir para outros lados, eu comecei a conversar com o chefe Vitor Pompeu, que o Vitor Pompeu é um dos grandes representantes comerciais, digamos assim, de uma representação que ele congrega grandes nomes, grandes produtores, assim, pequenos produtores, mas de grande relevância para a nossa produção. Tanto que quando a gente precisa, chama o Vitor. Chama o Vitor. Tanto que ele, nos negócios na cozinha, a representação mais importante é dele, porque ele traz toda a turma. Olha que legal. Então, até eu brinco assim, ele me poupa de ficar chamando, porque ele já, Já traz o... Porque o portfólio dele é o DNA dele. Entendi. Entende? Então, ele representa hoje, pesquisa muito, conversa muito, sabe quem está mesmo genuinamente fazendo, sabe? A coisa... Acontecer, eu, né? eu acho um baita chamariz Olha, também. Vamos ver aqui. Nossa, Ó, então Lívia. esse aqui, a Lívia. A Esse Lívia. aqui é um dos... Lembra do Festival do Humor que eu falei para vocês? Sim, Só que foi lembro. 2011. Olha que lindo. Olha lá, o Evandro Santo, que fazia o Christian Pior. Ah, é? Aqui olha, Tata Werneck, né? Aham. Só o fera. Paulinho, Só fera. o Marcelo E aqui é você. Mansfield. Aqui foi esse ano passado agora, A Lívia, eu fui chamada por maravilhosa. essa digital influencer super top, a Flavinha. Sou aluna da Lívia. Então. E foi um desafio eu fazer o evento dela. Você tem Adoro uma a estirpe Lívia. de produtora. É. Você já É, percebeu? você viu Você, toda- você tem um jeito de produtora Tem de mesmo, tem eventos, mesmo. meu. Eu tive 40 dias para fazer esse evento da Lívia, Brasil. A Lívia é da minha cidade natal, Barueri. Olha que Barueri, bacana. Ela é cearense, mas se mudou para Isso. Barueri. Tem uma Legal. história incrível de vida. Esse evento foi lá em Barueri, né? Foi, isso mesmo. Lá pertinho. Lá pertinho. Aqui é a Júlia, minha A filha no Júlia. meio. Olha a Júlia. Hoje foi 2011, volta 12 anos, é isso?
Ela estava com 11 12 anos aqui, ó. Olha. Minha produtora. E aqui nós estamos, meus 10 sócios aqui, a Michelle, o Marquinho AT, com o pessoal. Ai, como é que era o nome deles? Esses meninos são incríveis também. Olha que legal. Mas aqui o Guilherme Zeda, o Felipe Andreoli fazia stand-up comedy nessa época. Fazia, eles viajavam. Legal, gente. Bruno Mota, Guilherme Zeda, Fábio Rabin. Então, isso foi o segundo. Nós fizemos 6 anos aqui no Grande Hotel. Oh, que 6 legal. temporadas de inverno. E a gente ficava o mês inteiro de julho. Olha que legal. Fazendo- Sexta, sábado, domingo. O festival. Fazendo festival. Isso aqui é só uma amostrinha. Olha que Para legal. vocês terem uma ideia. E a Julinha lá no meio, olha lá, Olha, Juliana. a minha A Júlia. A Júlia. A grande a Júlia. minha produtora. Ela, inclusive, foi meu braço direito. Vou até contar uma coisa. A Lívia, eu precisava de uma pessoa para ficar só com a Lívia, para cuidar das coisas dela. E aí a Júlia foi cuidar. E ninguém sabe. A Júlia, ela tem uma postura, ninguém sabe, porque ela é minha filha até, que eu conte. Que conte. E aí, no final, quando a gente foi fazer essa foto, no final do evento, eu falei, filha, vem cá. Daí a Lívia falou assim, como assim, filha? Eu falei, a Júlia é minha filha. Não, tô acreditando. Essa menina é incrível. Não acredito. E ela falou, Bacana. olha, nos próximos, ela vai cuidar de mim, de tudo. Porque a Júlia ficava com o ponto, com a Lívia. Olha, E ajudando ia me ela. dando, eu tinha uma frequência só com a Júlia, Aham. para cuidar de tudo da Lívia, né? Porque nós tivemos mais de 10 convidados nesse evento. Foi. Alexandre Taleb, só Nossa, feras. só fera. Foi só Feras. feras. Só nomes. E foram 2 dias, né, de eventos. E a Júlia cuidou só dela. Olha, eu quase fui nesse evento. Quase. Eu não consegui Foi. comprar de última hora e Foi. acabei não indo. Foi. Eu ia encontrar a Agora Carmola foi uma lá. pergunta. Como que caiu esse casamento aqui das duas aqui, dessa conjunção aí? De vocês se conhecerem Aqui em a gente trabalho? se conheceu aqui em Campos. Foi aqui em Campos mesmo? Campos. Foi aqui em Campos Foi. mesmo, nos eventos Nos da eventos cozinha. da cozinha. Eu Isso achei mesmo. que já tinha uma... Por você trabalhar com produção e ela com parte de digital, mídia digital, mídia né? digital, achei Não. que tinha esse... Nos Foi nos conhecemos eventos. nas pré-trips, porque nós na cozinha temos uma assessoria de imprensa, uma assessora certo. Isso, convida os... que convida todos eles para Aliás, você foi. isso Aliás, mesmo. você Vocês sim, também nós somos Também. convidados. Somos convidados, Verdade. né? Então, inclusive, aquele evento que vocês foram, não foi pela cozinha, foi uma prestação minha, pontual, Parte- pro Zé. Ai, que Me legal. Olha só. Senti E muito olha, lisonjeado, na viu, boa, Carmola? Que honra. verdade, Carmola. Carmola, Foi incrível, né? Foi voltando incrível, só naquela questãozinha dos produtores. Tá. Eu estava dizendo que é um chamariz até importante para muitos restaurantes, aí, como no caso aí da Dona Chica, Sim. como no caso do Dona Pinha, Sim. né, entre outros e outros também Sim. aí, de tá mostrando para o público, para o cliente, né, os nossos segredos, Sim. os segredos da Serra da Mantiqueira, Sim. os produtos que são produzidos aqui na Serra Serra. e vão à mesa de uma maneira assim de alta qualidade e tal. E isso Sim. também chama muito a atenção, né, Sim. do público, do consumidor. Sim, porque as produções que são feitas com esses pratos, né, com a criatividade dos chefes de cozinha, até porque são produtos assim de uma qualidade, né, muito ímpar. Então isso explode, sabe? Não tem como. É muita coisa boa. Eu fico assim no encantamento de uma riqueza que tem tanto que como assim até uma decisão de vida, né? Logo depois, quando estava meio e agora eu volto para o que eu estava, tal, eu decidi vir embora definitivamente para Campos e me dedicar à cozinha e aos eventos que enalteçam essa coisa, porque eu acredito demais. E sempre legal. acreditei na Serra da Mantiqueira. Então, eu poderia ir embora, entendeu? Sei lá. Você é de São Paulo? Não, eu sou de Taubaté. Você é de Taubaté Sou de mesmo. Taubaté, nascida, criada em Que Taubaté. legal. Já é da região. Já é da região, Filha da é. terra. Mas Campos Jordão tem uma coisa que, assim, quando eu tinha 5 anos de idade, porque eu tenho 55, tem um problema nem de falar, 55 anos. Nós estamos na Então, mesma linha. Há 50 Tranquila. anos, gente, 50 anos 50 anos. atrás, vejam bem, o meu pai ficou internado aqui.
num sanatório olha por isso. 6 meses. E nós vínhamos todo domingo visitar meu pai. Muito bem. E a gente vinha numa Kombi, a família e tal, e eu vinha penduradinho assim, olhando, sabe? Olhando, admirando. A coisa da Kombi, que tinha até aquela cortininha, sabe aquelas coisas? Sei. E eu vinha assim, zoinho, né? E eu falava assim, mãe, eu vou morar aqui nessa cidade. Na época, acho que nem a Olha. Floriano tinha, eu acho. Faça as contas. Nossa, não tinha. Aí eu falava, aí minha mãe falava assim, que isso, Carmen Silvia? Que morar aqui? Ai, mãe, mas eu tenho umas fotos minhas no palácio. Olha, Gente, meus olhos uma sempre ligação, brilharam. uhum. Sempre brilharam por Campos do Jordão. E eu falava, eu vou morar aqui. Em 98, quando eu vim, aí acabou que eu fiquei 16 anos só com a... Quer dizer, eu fazia um rali, né? Porque eu ficava Certo. aqui, São Pedro, mas Campos... Eu só não morei antes porque, lógico, eu tinha minha filha, essas coisas. Você foi docente também? No em São Senac, Pedro, no São Senac Pedro, também. apaixonada por... Nossa, o Senac é uma coisa assim, foi uma escola para mim Maravilhosa. maravilhosa. E aí, quem me encorajou a vir embora, morar para cá, foi minha filha, a Júlia. Olha. Com a pandemia toda, falou, mãe, agora praticamente estou formada e, sabe, tá na É a hora. hora, né? A hora é agora. Queima o pneu, filha, E vai é, embora. e é legal, né? É legal esse reconhecimento, né? É. Eu estava falando... Eu amo essa cidade. Não, amo, e amo, também pelo seu trabalho, pela sua atuação. Tem uma pessoa aí que pediu para que eu informasse que ela é sua admiradora, que é a doutora Michele Casassa. Ai, querida. Ela é sua admiradora, que ela tem uma visão, assim, ela disse que você tem uma visão de mundo, de projetos, de eventos, né? Essa questão da valorização do produtor, né? Da região. Então, assim, ela falou, olha, nossa, vocês vão estar lá, mande o meu beijo. Ai, Então, muito tá aí, querida. tá aí, Michele, Ó, o beijo para ela é Carmola. É uma a sua querida. admiradora, valoriza muito o seu trabalho. Muito grata. E eu tenho certeza que também, tanto os produtores, quanto principalmente os restaurantes, o grupo da cozinha, também está muito satisfeito com a Carmola. Né? Ai, espero que sim. Com certeza. Espero que sim, né? Eu fico assim, tem umas falas, às vezes, deles que eu falo, cada fala, minha responsabilidade aumenta, né? Aham. Mas é amor, é fazer, entende? Eu faço sem melindre, sem medo, com segurança, porque também eles me dão muita autonomia. A troca é muito boa, grande, né? muito boa. Muitos deles, como eu falei, conheço já lá dos tempos. Ah lá, Olha. nós lá na Lívia, esse foi meu time, ó. Olha. Sem essa mulherada aí, minha filha, eu tava na roça. Essas meninas Não foram é? incríveis. A Júlia lá, meu A braço. Júlia. Meu braço direito. Sempre braço sempre direito, aqui. sempre no lado E direito. aqui ela, linda. Com Que seus bacana, né? 23 Que legal. anos agora. Olha, que incrível. Que orgulho, né? Ela falando que da incrível. Júlia. Ela minha olha assim, Júlia, tipo, ela olha aquela o, forma o olhinho, assim. Flávia, o olhinho brilha. Flávia, fica à vontade para explorar a nossa convidada, porque hoje ela não sai daqui. Hoje viu? ela não sai daqui. Nossa, eu queria saber, Carmola, você como gerente executiva na Cozinha da Mantiqueira, como que você consegue unir todos esses empresários, né? E divulgar tantas coisas boas aqui, tantas iguarias, tantas coisas maravilhosas da Serra. Porque não deve ser fácil, Não não, deve, Flávia. é. Unir esse pessoal aqui. Eu Mas sempre fui só um pra- crítico. Não é fácil. Eu sempre fui um crítico aqui, que eu achava assim, poxa vida, falta união em Campos do Jordão, em Exato. vários segmentos. A Flávia tem razão. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, nós temos um projeto. Nós temos uma carta de valores na qual nós temos que olhar o que a cozinha ali a gente tem que representar e o que nós temos que defender. Certo. Então, quando a gente olha para a nossa região, quando a gente olha para esse trabalho, né? Aí a gente olha com mais pertencimento, sabe? Verdade. Com mais alma. Claro que são empresários. Eu fico até assim, às vezes assim, do tamanho que muitos deles são, Certo. né? E são realmente é um desafio. Mas eu acho que o jeito como eu conduzo, Sim. em nome do porquê que nós estamos juntos, do porquê que nós temos que cumprir com as nossas temporadas gastronômicas, com os nossos festivais gastronômicos, com os nossos negócios na cozinha,
com os nossos jantares. Nós temos um trabalho chamado Cozinha Social, que ele vai ganhar um corpo agora em 2024. Ele já está vindo. Que é um trabalho que a gente faz ainda, primeiro com os nossos colaboradores, tem um trabalho social que a gente sempre que pode. Que legal. A gente não fica falando muito, sabe? Do tipo assim, vamos mostrar. Mas a gente tem um trabalho com a prefeitura, com a área de assistência social. A gente tem um trabalho com algumas associações e ONGs da cidade Que legal. que atendem, por exemplo, desde aquelas pessoas com morador de rua, que a gente vou falar agora, mas enfim, a gente se une e a gente faz as marmitas e entrega Que legal. junto com entidades que pedem o nosso apoio. A gente doa muito alimento. Essa parte também do pessoal que tem problemas com drogas, né? Com dependência química, Sim. também. Então, isso acaba que a gente se move num propósito, num ideal. Que coisa E boa. aí acaba que os melindres, a vaidade, ela desaparece, o ego desaparece. Porque nós temos algo mais importante ali do que é enaltecer esses valores. Com certeza. E a gente agora vai renovar, porque a gente veio num processo que agora nós vamos ter que rever. Para onde nós vamos? Porque quando a gente fez a carta, nós éramos 21, agora nós somos 31. E agora, para onde vocês vão? Aham. E agora? Então, aí... Com né? certeza, É, pro topo, né? E assim, sempre, né, por exemplo, primeiro dando continuidade nesses calendários de eventos que a gente tem, né? Mas, por exemplo, quando você falou da União, né? Foi uma das coisas que me fez ficar. Hoje, quando eu olho para Campos também, por exemplo, nós temos cadeira no Conselho Municipal de Turismo, no Contur. Quando eu olho hoje o cenário... Como é que é o Contur, Carmola? O Contur, ele é atuante, ele está numa sintonia, numa sinergia com a cozinha? Como é que é isso? Então, o Conselho Municipal de Turismo, ele tem ali os conselheiros, né, que são várias cadeiras e várias áreas que congregam a cidade e também a iniciativa privada, sociedade civil e, claro, pública, né? Nós, enquanto cozinhas, temos cadeira, somos conselheiros ali e participamos junto. Mas, assim, o coletivo que é o lance, né? O que eu observo hoje? Eu, que estou aqui eu completo 25 anos agora, inclusive, mês que vem em Olha. Campos Jordão. O que eu observo dessa trajetória? Que, de poucos anos para cá, eu observo uma união dos empresários em prol do destino. Até porque hoje nós temos aquela chancela do Place Branding, que foi construído, que nós temos a marca da cidade. Então, nós temos que ir juntos, dentro de um projeto, vender o destino. Então, não é eu com o meu restaurante, Certo. Flavinha com a pousada, você com o seu outra. Não, nós trabalhamos em prol. Então, é a Associação Comercial Cozinha da Mantiqueira, com o Virchumbirô, é a Prefeitura com as suas secretarias, os empresários, a OAB, sabe? É um coletivo. Agora, isso não é do dia para a noite. Você fala, mas não funciona. Tá, eu acho que hoje, e quando eu olho Lá atrás? lá Lá atrás, eu falo, não, opa. Você sabe que eu tenho... imaginando assim, Carmola, o que dá para entender é que parece que há um tempo atrás, né? Era meio que você aqui, ele com o restaurante ali, eu com a minha pousada aqui. E se você for pensar num global da cidade, não é viável. Campos do Jordão, que nem você falou, querendo ou não, se tornou-se uma marca. Correto? Agora uma sim. marca, né? Se tornou uma mesmo. marca. Então não adianta eu lá, o restaurante e tal. Não, tem que ter realmente essa conjunção mesmo. Com certeza. Essa Um união. ajuda o Não, outro, né? e os desafios eles vão ficando mais complexos, porque além desse trabalho da cidade, nós hoje trabalhamos o place branding da Mantiqueira Paulista. Daí aí vai ter que começar a costurar essa grande coxa de retalhos com as outras cidades. E aí, imagina todas terem que estar na mesma sintonia, Nossa. com a casa pronta.
as casas prontas. Olha, mas tem E caminhada. eu tô vendo aqui que você também, eu tô vendo aqui que você também trabalhou com o Michelangelo aqui, que você Ai, eu adoro pintar. Ela fez a Olha, profissão olha. do cara, velho. Eu adoro. Olha, O que foi? Isso aqui coisa foi linda. agora, pro aniversário de Campos do Jordão? Foi o seguinte, eu sempre quis pintar o bondinho. Eu sou apaixonada pelo bondinho desde criança. Desde criança. Desde os meus 5 anos. Desde quando você subia a serra na janelinha, Na Kombi na baratinha. Kombi. Eu já A Kombi apaixonada. baratinha A ainda, hein? cortininha. Aí eu peguei essa foto de um grande amigo, pedi licença. Inclusive, hoje até uma outra foto eu pedi licença para um outro amigo que eu vou pintar também. E aí eu pintei esse quadro especificamente para o salão do aniversário de Campos do Jordão esse ano. Olha. Você criou aquilo ali mesmo? Eu que pintei esse quadro. Olha isso. Acho que depois até tem uma foto que eu estou do lado do Benilson. E aí eu participei do salão. Grande Pi- Benilson, aliás, né? Não, maravilhoso. Benilson Bravo. Toniolo, assim, Segurar um abraço pra ele aí. é um dos Sensacional, caras, assim, querido, é um dos caras aqui que eu mais admiro. Foi meu aluno Pelo também. trabalho, pela Aquela atuação. ali. Inclusive, Só Carmola, aluno top. ele também compõe a mesa conosco aqui, em Ai, várias querido. entrevistas. Ele é muito querido. Maravilhoso. Ele é fantástico. Aquela foto, eu vi a foto que você está com ele. O que foi? Algum prêmio? Você recebeu uma, Porque assim, uma homenagem? esse salão, ele ficou durante um mês, 40 dias, dentro do Quebra-Nós, do Sim. Hotel Boutique Quebra-Nós. Sim. Daí ele foi lá. Então teve a abertura do salão lá e ficou lá. Maravilha. Deixa eu aproveitar aqui, tribuneiros, vamos mandar aqui um abraço especial para os nossos patrocinadores. E agora com a Carmola aqui e com a Flávia, eu tenho certeza Vai bombar, que esse velho. TribunaCast vai bombar de patrocinadores. Opa! Isso. Para que sempre fique fortalecido e nós Sim. possamos aqui trazer eventos como esse, entrevistados como a Carmola, né? Pessoas representando produtores, né? Eu gostaria muito assim de estender o meu convite a todos os produtores da região para que estejam aqui apresentando o seu produto para toda a Serra da Mantiqueira, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo, né? Porque aqui nós valorizamos, assim como a Carmola, com a Flávia, Douglas, o Tiago, nós valorizamos o produtor regional. Com Nós somos certeza. dessa terra, né? Então a gente valoriza o que a gente Sim, tem, né? com Então eu quero mandar aqui um abraço especial para o Hotel Savoy Excelência, para o Savoy Leilões, porque nem da avó, para o Douglas, que é o dono nada mais do que além do nosso técnico do estúdio, né? Douglas Fagundes Estúdio, né? Mandar um abraço para a Fabrício também, que faz parte da equipe aqui. Né? E também pedir para vocês, pedir para vocês tribuneiros entrarem lá, acessarem as nossas plataformas digitais, né? Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, Quai, tudo. Nós vamos estar lá, nós vamos estar lá esperando por vocês para que vocês acompanhem todos os nossos programas. E é para você, audiência, e depois vocês mandam também uma mensagem para saber como é que o Thiago ficou aí com esse cachecol. né? Porque agora ele está lá no inverno. Agora, Mas, Sérgio, Entrou no clima. você aproveitando esse gancho, né? O coração gelado. Esse gancho, Apaixonado. o coração gelado tá pegando o coração gelado. Rapaziada, é o seguinte, você tá lá na sua casa, tá lá de boa, entra lá no Spotify, tá ok? Segue a gente lá, começa a ouvir. Meu, o bate-papo nosso tá muito legal. E se você quer assistir com aquele cenário legal, com só pessoas bonitas, né, Sérgio? Meu, entra lá no YouTube lá, acessa o canal nosso lá. Gostoso. Assina aquele, o trim, como que é? O sininho. O sininho. Ai, me ajuda aí, por favor. sininho. Flavinha, me ajuda aí. Meu, e vamos lá. Vamos Entre lá no Love Campos do Jordão. Opa! Acompanha aí a Super Flávia. dicas, entendeu? Acompanha. Acompanhe também. Como faz, então? Vamos aproveitar. Vamos fazer um merchan. Aproveitar, Vamos fazer nosso aproveitar, merchan isso. aqui. Vamos. Como é que faz, Carmola, para te encontrar? Opa! Interessante. Instagram, Carmola Cândido. E no caso da cozinha, @cozinha.mantiqueira. Maravilha. Ótimo. Carmola, dando sequência ao nosso papo formidável, vamos falar aí de Campos do Jordão. Eu gostei muito dessa questão aí da marca. É isso. E sim, Eu tenho uma pergunta do Place, sobre a Da marca. Place Assim, Brand. nós temos aí uma cidade que o nome já diz, assim, Campos do Jordão, conhecida nacionalmente, conhecida internacionalmente, enfim, né? Você acha que essa marca, né, ela está sendo
divulgado, você que é uma exímia divulgadora, produtora de eventos, você acha que essa marca ela está realmente sendo divulgada a contento? Tem que melhorar. Tem que nós, melhorar. E lá no conselho isso é discutido, e dentro desse planejamento, que inclusive está contemplado dentro de todo esse projeto do Place Brand, tem essas ações estratégicas de grupos que vão trabalhar isso especificamente. Legal. Porque não adianta sair divulgando assim. Não, tem que ter planejamento. Então, esse processo todo ele está em andamento. Eu estou falando isso porque eu Porque, quero chegar justamente na Flávia, Isso, numa né, pergunta que eu no tenho. trabalho que além eles fazem. além de eu ter Ah, legal, além de eu ter roubado a pergunta, tá? Ah, é. Não, ó, Sérgio, porque depois que isso, cara? eu vou Porque complementar da essa importância. pergunta, Isso. essa pergunta era da Flávia, além de Aham. nós, tribuneiros, não deixarmos a nossa convidada, nem eu e nem o Thiago, Eu tô deixar quietinho. a nossa convidada aqui, Flávia, falar com a Carmola, perguntar, eu estou Roubando a pergunta. todas as perguntas. Eu até vi aqui que quando eu falei da marca, Imagina, a olha Flávia só. já fez assim. Minha Meu pergunta. Deus, a É, minha o cara- pergunta. Mas a Ele gente produz- desdobra. Não, ele produz, ele Eu fiz A gente justamente desdobra. isso, na verdade, propositalmente. Ah, ótimo. Porque eu queria chegar na questão. Obviamente, já sabia que é uma das perguntas que a Flávia vai Ia explorar fazer contigo. isso. Né? Mas no quesito divulgação. Ah, Nós temos aqui o Love Campus, o Jordão, que trabalha. Como é que é essa parceria da cozinha com o trabalho que a Flávia desenvolve e todos, né, numa sinergia Sim. para levar, para enaltecer Campos do Jordão? Então, isso, agora eu estou falando da cozinha, né? uhum. Dentro também desse planejamento nosso, a partir do momento que a gente começa a ter uma prateleira, digamos assim, eu gosto de falar muito assim, uma prateleira de festivais gastronômicos, temporadas gastronômicas, digamos assim, consolidadas, Certo. aí sim, como é que eu usaria a palavra? Justifica o trabalho que a gente está fazendo hoje, que a Flávia Isso. acompanha. Que esse ano a gente solidificou mesmo, que é ter um trabalho junto com não só a imprensa nos seus vários veículos, mas com eles, né? Os Os influenciadores da cidade. Que da inclusive, região, né? que inclusive a Anícia né, que é a nossa, Isso. Ela é a nossa assessora. importantíssima, verdade. A Anícia tem uma história já com os veículos de comunicação que trabalham com gastronomia, assim, a turma lá das antigas, né, esse pessoal mesmo que tem ali uma história, mas a gente também, assim, vamos fazer todo esse trabalho. Então, hoje, para nós é fundamental. Ela sabe disso. Verdade. Né? Todo o evento nosso já se sabe. Nós temos a press trip, tem um momento que a gente recebe, não só, por exemplo, a última agora, nós trouxemos 40 veículos de São Paulo, mais os influenciadores daqui, da região, cidade, de né? São José, E de tal. isso mesmo. Acho que nós éramos quase 50 no total ali, né? Foi bastante gente. Estávamos numa mesa ali no último, né, que tinha um peso total ali. Ó. Vários influenciadores. Os influenciadores daqui da cidade, mais os outros da ali região. da região. Os de Foi São muito Paulo. legal. De São Paulo, E uma troca muito bacana, muito né? boa. A gente fez networking ali também, foi importante. Isso é O- legal. jornalistas bacanas da área de turismo, Exato. jornalistas consagrados de veículos importantes, né? Isso mesmo. Na área do turismo, até na América Latina. Tanto que, ó, já vou até contar aqui. Spoiler, um spoiler. Nessa- Opa, nós gostamos disso. Porque é para o Spoiler. ano que vem, mas assim, estamos estudando, por meio até de uma das press trips, a vinda de um congresso latino-americano de turismo, Olha. de jornalismo, né, turístico, vindo para Campos. Olha que legal. Vai ser, ele acontece esse ano, agora, na América Latina, desculpa, não me lembro o país. Mas, enfim. E aí, a ideia é que março do ano que vem venha para Campos. Então, nós vamos trabalhar muito por isso. Cara, Que olha a influência bacana. que tem isso, É, cara. e Olha foi o peso. como um desses jornalistas, o Giomar, daquele portal Viagem Já, Sei. veio
ficou encantado e falou, puxa vida, por que não? Que ele é um dos organizadores desse congresso latino-americano de vir para cá. Que Muito bacana. Porque amaram Campos. Sérgio, Pensa você que tá tem vendo? noção de se isso acontecer, de fato, como vai acontecer? É um boom importante, Olha que, né? que peso. Pensa que legal, cara. Vim Caraca, 30 jornalistas muito, da América muito legal, Latina Carmola, muito legal. maravilha. Isso ficando aqui, isso é tipo, muito bom para a 4, cidade. 5 dias para discutir jornalismo, uma questão do turismo, em Campos do Jordão. Olha que incrível. Bacana. Né? Então, é isso tudo porque essa press trip que a gente fez pela cozinha, entendeu, né? Que foi pro lançamento do livro. Do livro, Do exatamente. livro, Sabor da Montanha. Livro Ah, o bacana sabotado. Lindo, O né? sabor da Esse montanha. livro você dá vontade de você degustar. É. Não, Dá, meu Deus, É, maravilhoso. maravilhoso, lindo. Fique à vontade, Flávia. Vai, Flavítia. Vamos lá. Aproveitando, continuar a falar de marcas, né? Queria saber aqui que a sua empresa, a Carmola Cândido, ela pode agregar, né, com a marca Campos Jordão aqui em todo o Vale, nas suas produções, etc. Então, sempre levando a cidade. Eu acho que a partir do momento que eu decidi, né, estar em Campos, como eu falei, esse ano eu completo agora 25 anos aqui De na Campos. cidade. E chega num ponto que a gente circula, tem uma carteira de clientes, né, em outros lugares. Mas, assim, acho que Campos, o que é de Campos, eu quero levar sempre. Boa. Entendeu? E sempre também trazer para Campos o que seja bom para nós. Uhum. Né? E ter muito cuidado, mas muito cuidado com fases que nós já passamos. Eu fico muito atenta com oportunistas. Eu falo isso sempre. Como assim? Eu gostei dessa treta aí. Eu vamos fico lá. muito preocupada quando eu observo assim, fornecedores que chegam, que eu vejo, que eu encontro numa feira, num evento, ou que me abordam, né? Ah, porque eu quero ir lá, não sei o quê, tal. E eu estudo minuciosamente. Quem é que está querendo vir, por exemplo, por meio da cozinha, ou, entendeu? Entendi. Porque eu acho que tanto que isso eu falo para todos que vêm para o negócio da cozinha. Não venha para fazer uma edição. Isso não nos interessa. Venha para ficar. Venha pra Tanto, ficar. por exemplo, não sei se eu posso citar em nome Fique de à empresa. vontade. Eu falo com muito carinho a Valmac, por exemplo, que o Fernando... Olha para você ver que interessante. Fernando, da Valmac, veio na primeira edição e nós nos conhecemos das feiras FISPAL da vida, das Equipotel da vida. E ele veio, acabou fazendo amizade. Hoje, ele tem uma morada aqui, ele aluga um lugar porque ele criou uma carteira. Ele é de Piracicaba. Olha. Ele criou uma carteira por meio do evento Negócio na Cozinha por vir, né, com frequência. Hoje ele tem uma carteira de clientes em Campos do Jordão. Isso é Não, ou seja, na região, Na desculpa. região. Sim. Na Serra da região Mantiqueira. Isso é muito importante o que você está falando, porque durante muitos anos aqui, eu tenho 22 anos de Campos do Jordão, e sempre era assim, né? Tinha os chamados oportunistas que eles usavam, justamente o que nós estamos falando da marca Campos do Jordão, e aqui uma temporada qualquer, Então. conseguia angariar, obviamente, com o público, né? E ia embora e banana tchau, para Pardal. Campos do Jordão, tchau Pardal, gostei, exatamente. tchau Pardal. Tchau, Pardal. Já é. Então, eu nesse ponto... Então assim, você estuda, né? Super. Quem é o camarada lá que falou, opa, sim. Por exemplo, que seja. Olha, eu gostaria muito de participar. porque você deve ser Ótimo. assediada nisso, né? Você deve receber muitos Muito. convites, É, muitos eu assim, quero. autoconvites, né? Tipo, assim, me imagino. convida. Não, como é que a gente faz para participar? Claro. Mas qual é o teu produto, né? O que você tenha, Mas é né? o tempo todo. Mas, Carmola, por exemplo, uma empresa grande aí, vamos lá, sei lá, uma empresa que faz lá molho de tomate. Uma empresa dessa entraria num projeto como esse? Sim. Mas assim, sempre avaliando assim, tá, você vem, o que você quer, né? O que você... Qual o intuito? Qual o disso? intuito? Entendi. Ah, não, eu quero vender para o associado tal, mostrar meu produto. Ok, tá legítimo isso. Então, você não vai mostrar só para o associado. Você vai mostrar para o mercado de Campos, para o mercado da Serra da Mantiqueira, né? Tipo você pegar uma empresa, por exemplo, a Tramontina.
Aí Ah, você é super pega- parceira. né? Parceirona. Você pega a Tramontina Parceirona. e a Tramontina ela vem para Campos do Jordão, ela vai apresentar a sua marca, o seu produto, mas ela também vai contribuir com a cidade, né? Em termos de, enfim, em termos de parceria, não é, É. simplesmente uma empresa É. que vem aqui, vende o seu produto, vai embora, E vai embora, esquece. é. E assim, até dentro dessa cozinha social que eu mencionei, o que a gente aqui agora, como a gente tem uma prateleira de eventos que consolidam-se, é realmente ter essas empresas também contribuindo dentro desses nossos projetos que também se consolidam. E isso a gente já está vendo hoje no Contour, por exemplo, Letap, algumas dessas marcas de eventos que vêm. Letap, que o técnico é especialista no Letap, que lá, estão Douglas. fazendo Falou em trabalhos Letap aqui, com o Douglas. É com o Douglas. que já estão fazendo trabalhos aqui com a comunidade, que a gente vê isso lá. Então, é mais ou menos por aí. Bacana. Você E a entendeu? Tramontina é uma parceira Hoje fortíssima, é que né? assim, a Tramontina ela é parceira porque ela já trabalha com vários dos nossos associados. Por exemplo, tem feiras que nós costumamos ir e aí, por exemplo, pagamos até um valor carinho para ir. E aí, como nós vamos, como eles têm lá vouchers e tudo, por exemplo, a gente vai com os associados, entendeu? E isso é legítimo. Então, a gente tem acesso, por quê? É uma forma da gente contribuir. É uma troca de É uma gentileza. troca de gentileza. Então, isso tudo acontece muito em feiras como a gente tem ido, entendeu? Então, a gente faz as caravanas. Por exemplo, Conta aí de uma feira aí pra gente que você foi recentemente. E quem foi aí? Foi o pessoal do por Contour, da exemplo, cozinha? tem duas, vai. A No Food, que é uma das feiras muito importantes de alimentação em termos internacionais. A FISPAL, todas essas, nós temos as caravanas que nós fazemos, num primeiro momento para levar o nosso associado e seus colaboradores de forma gratuita. E aí, a partir do momento que a gente atendeu o nosso associado, a gente abre para os parceiros irem também. E, normalmente, é subsidiado muitas vezes por essas empresas. Muito Por bacana. exemplo, não sei se eu posso contar, mas a FISPAL, Diga, por exemplo... diga porque que a- fará parte da nossa Que parceria. a Feira Internacional de Alimentação, nós hoje visitamos a feira com código disponibilizado pela Tramontina como convidados delas. Então, O que eles somos extraem todos. de lá? Os associados? O que eles trazem? Conhecimento, inovação, novos fornecedores, novas tecnologias, desde equipamentos até cocção, novos produtos, maneiras de você... Assim, a tecnologia, a indústria da alimentação é um negócio incrível. E esses efeitos já podem ser sentidos assim de maneira acentuada na cidade? Na Serra da Mantiqueira? É que, assim, essas feiras, elas são muito oportunas para nós irmos olhar o que tem de novo, De inovação no de mercado. inovação. Às vezes até você chega e fala, nossa, mas eu fui nessa feira e não vi nada, assim, entendeu? Nessa eu vi uma coisa que foi, assim, incrível. Impactante. Mas sempre tem, né, inovações. Aqui, você e Vamos lá. Benilson. E, olha lá, esta foto foi... Corredora também. Pô, essa mulher, você dorme. Eu perguntei isso para a Nuke. Ela falou, mas você consegue dormir? Eu durmo. Então, ali, eu falo que o meu bondinho ficou assanhado, né? Oh, bom dia. Ó, Não, ficou tá bonito. Eu gostei tá uma muito coisa desse bonita. amarelo, né? bonito. Aqui sou eu. Essa prova foi a Soldado Paulino em Ubatuba. Eu corro há muitos anos. Com a pandemia, a gente, infelizmente, parou. Daí, quando voltei, eu tive uma lesão. Eu voltei a correr esse ano. Estou muito feliz, porque eu já estou com 9 medalhas aí. Opa, então Desses... que venha São Silvestre. Então, mas Opa! essa é a meta. Essa é a meta. E aqui em legal. Campos, inclusive, um abraço para minha turma Vai Pé de Boi. Vai, pé de Vai, boi. pé de boi. Um abraço aqui da galera do Tribuna Cast. Eu corro com a turma lá do Pé de Boi, é uma delícia, amo. E essa corrida, na verdade, até fui por mim. Muitas a gente vai, porque corrida é um trem assim, né? Até tem um amigo nosso do Momento Corrida, que também tem YouTube e tudo, que o Marco Antônio, ele fala, né? Engraçado, a gente vem de uma corrida,
Você vê o anúncio, você já se Já inscreve. quer outra, né? Né? Então, que nem em agosto já tem 2 para ir, aí tem uma maratona em setembro. Aí você fica, né? Vai, Aqui, né, a Fiel Campus, que virou agora Campus Run. Já estamos Isso. esperando abrir, já vamos estar Já lá. tô lá. Participa em tudo aí. É, então, né? adoro. Eu participei nessa última aí, tava lá do lado da Carmola. Ah, você hora foi de na falar. campo, Isso. no aniversário da cidade. Foi no aniversário da cidade. Ô, isso Sérgio, a gente mesmo. precisa conversar Tava com você. lá. Ai, gente. Sérgio, Acho hein? isso legal. Vamos. Vocês delícia. estão sendo minha inspiração. Olha, eu vou tá me vendo? inspirar em vocês. Eu fui na caminhada, mas tá bom, dá Não, pra mas caminhada começar. tá bom, dá pra tá bom. começar, né? A caminhadinha já tá legal. Já, Mas é isso assim. Foi gostoso. Mas é gostoso. Aqui o bonde, né? O que você fez. É, né? o bonde. É amigo Bondinho. meu, bonde. Fantástico, junto com Com o o secretário aí de Valorização da Cultura, o Benilson Toniolo. Um ótimo trabalho. Está há mais de 10 anos aí, 11 anos, vai para 11 anos de secretário aqui, né, de Cultura. É muito Maravilhoso. E aqui foi uma foto que eu brinquei que... Eu não sei quem tirou essa foto. É. Eu gostei do corte, hein? Eu gostei. Foi engraçado. Moderna. Foi Tá. no dia do evento do evento. livro. Ah, do livro. Eu lá no não sei Quebra-Nós. quem foi. Aí me mandaram a foto. Olha, ficou muito Daí eu legal. falei, nossa, foi oculto. Ah, foi oculto, é. legal, muito legal. Ótimo. Mas foi uma honra participar desse evento do salão, né? Aniversário da cidade. Foi mesmo. Foi muito Muito bonito. legal. Lá no Quebra-Nós. No Que, inclusive, eu Quebra-Nós. acho, né, o trabalho que o Quebra-Nós, o Sidney faz é O fantástico. Sidney faz um Muito trabalho bacana. incrível. Ele é parceiro nosso aqui também. Parceiro, cliente de salão. E ele, ele é Olha. associado. Então, e ele é assim, né? Ele é outro também que fala, que horas que tu dorme? Porque ele também, agora ele é o presidente do Conselho Nacional de Turismo, Olha só. né? Que era a Glorinha. Aí a Glorinha saiu. Ai, queria contar isso aqui para vocês. O da que GIF. seria isso? Esse vermelho aí no meio. Olha que túnel lindo. Tudo. Esse evento, ó, eu sou motociclista. Opa! Olha. Desde, sei lá. Tanto que eu tirei carta primeiro de moto para depois ter de carro. Depois de carro. Então, eu sou motociclista raiz. Olha, Nossa, que legal. delícia. Aí, olha só a honra. A GIV do Brasil, que produz capacetes, baús, ela fez agora 20 anos. A empresa no Brasil, que é a planta aqui em Pindamonhangaba. E eu tive a honra, fui convidada por eles para organizar a festa de 20 anos da GIV. Poxa vida, Foi hein? uma semana de festa, inclusive nós recebemos aqui em Campos os 20 lojistas mais importantes da GIV, inclusive da Argentina, fora do Brasil. E essa festa foi lá em Pinda. E depois até tem uma foto que aparece aí, que eu tô com pilotos, porque foi para mim foi um sonho, né, realizado. Porque, Olha que incrível. inclusive a diretoria toda da Itália veio, foi incrível. Agora Olha. eles querem que eu vá para lá fazer os 50 anos. Falei, Mas você que vai eu vou. voltar? Sério. Manda Se, o avião. se for Manda para a o avião. Itália, vai ser igual o Reino Unido. Manda o avião que eu vou. Manda Eu já vou me avião. Tô colocar indo. aqui, ó, como barbearia, se precisar Let's lá go. nessa... Vamos lá, a gente Olha. monta um espaço barber lá pra galera. É verdade. Nós estamos juntos, nós só Você vai. vê, né, Tribuneiro? Nós estamos tentando aqui entrevistar a Carmola, fazer um programa junto Isso com a mesmo. Flávia. Eis que o nosso digníssimo lógico. Tiago quer vender a sua marca. né? Lógico. Opa. Tá certo. Vamos embora. E esse outro aqui, que é o Quebra-Nós, é importante também porque aqui mostra uma transição. O Anderson, querido, né, do Dona Chica, Dona Chica. que é o nosso ex-presidente da Associação Cozinha da Mantiqueira. Ao meio aqui temos o André Bocato, que foi o editor do nosso livro, e o Ike, que é o atual presidente da Cozinha da Mantiqueira. Então, assim, é uma diretoria muito querida. Eles são incríveis. É um grupo que me dá muita autonomia. Que bacana. Então, eu achei legal para mostrar um pouco... Valorizar. Valorizar, né? Exatamente. Porque assim, a cozinha, ela tem, né, a diretoria, teu presidente, tem teu vice, que é o Paulinho, né, Costa. Então, é essa turma toda aí. Gostoso Tá uma turma demais. muito legal, né, Marcão? Tá uma turma Muito legal. bacana. Daí, Uma depois que pesada, aparecer a foto dos pilotos, eu conto a emoção. Ah, tava cheio aqui, olha né? só. Bacana. Foi esse evento. Esse foi o evento da GIV, olha. Nós fizemos esse painel com toda a história da GIV, foi muito legal. E você que organizou tudo? Tudo. É claro que Mas aí você precisa de um... Tudo isso. Você precisa de um batalhão na equipe aí, Sim, né? aí eu tive... Inclusive a
A Júlia. A Júlia. foi- A Júlia. a Júlia é meu Ah. braço direito. Mas aqui eu tive a banda, confraria musical, equipe de som, luz, E aí, como é que é? telão. Você pega os parceiros para estar organizando, Sim, né? sim. Essa é a pegada? Eu faço um briefing com o cliente, a Alessandra Tuan, que decorou a festa para nós. Que lindo. Então, assim, eu fiz o briefing, né? Eu tenho um briefing, isso sempre. E aí eu vou desenhando com esse cliente, né? O que é... Por exemplo, essa festa da Give, por exemplo, eu tinha até lá a moto, depois ali estava a moto do Eric Granado. Ah, lá. Eu tinha ok. a moto do Eric. Menino, tem um bolo ali que depois vai aparecer, que foi uma coisa incrível, um baú que foi feito por uma menina de Tremembé, uma cake designer, né? Ela Aham. fez um baú que o pessoal achava que era baú de verdade colocado sobre o bolo e não era. Nossa. Era de Era o isopor próprio bolo. esculpido, né? Olha isso. Foi incrível. Mas depois vocês voltam. Muito bom. Mas aí, como voltando, a gente... Ah lá, aqui, ó. Isso aqui, gente, vocês não têm noção. Essa foto vale milhões. Opa. Olha, foto de milhões. Vou explicar o porquê. Fala pra gente. Aqui eu tô ali com o Guga. O Guga na estrada, que tá ali do meu lado, ele é incrível. Ele é um cara que representa a Harley Davidson, ele testa as motos. Eu acompanho esse cara. Ele agora tá, acho que, indo para América Latina, ele com a Elba, a esposa dele, eles moram em Pinda, inclusive, por causa da Give. Oh, Porque que legal. ele também representa a Give. Aqui tá o Melo, né, que faz o Autosport, Ah, sim, sim. tá? Ele aqui, a Líbera, que é uma pilota maravilhosa da Honda. Que Essa menina, incrível. gente, ela faz Paris-Dakar, ela fez agora uma viagem para testar umas motos off-road da Honda. Olha. Pegou a Amazônia, ela é doida, mas é uma princesa. É verdade. mesmo. Não uma parece princesa. que ela é tão doida Não, assim, não. essa mulher, Hoje, ela me ensinou, porque é o seguinte, ela levanta uma moto assim, de 1000 e lá vai cilindrada, e aí a gente estava No batendo braço. papo, ela falou assim, vem cá que eu vou te ensinar técnica, Olha. porque eu ando de moto. E ela me ensinou, e aí até eu falei, não, aprendi também. Então, tipo assim, é técnica, né? E o Eric Granado, que é um piloto Sim, mundial. sim. aí. Renomado. E eles todos são patrocinados pela Give e estavam lá, inclusive o Melo com a Líbera foram os mestres de cerimônia, então eu tive a honra de treinar com eles as falas, Que passar legal. horas rindo Bacana. com eles escondido, porque ninguém podia saber o que a gente ia aprontar lá na festa. E aí foi essa foto, eles me chamaram para eu guardar essa foto com eles. Poxa, que Bacana, legal, Carol. né? Quanto trabalho que você realiza, né? Isso foi agora em Quantos- março. Meu, quantos eventos Foi você em março realiza? esse. Por isso que eu brinquei com você, se você dorme, porque é Durmo. tanta coisa. Corre, moto, evento pra lá e pra cá. A Eu não tenho cozinha, andado como, de gerente, moto muito. como assim. gerente executiva lá, dando um up maravilhoso aí. Que eu amo, nossa. Isso é muito legal, né? Muito Isso é bacana. demais. Nossa, Muito bacana. demais mesmo. É. Tribuneiros, nós continuamos aqui, mas nós já estamos quase no finalzinho desse programa. Eu consegui já tomar algumas perguntas dos convidados, Dos convidados. né, Flávia? Né, eu vou deixar aí o Thiago e a Flávia. Nós falamos pra caramba. Não deixamos a Carmola falar. Mas a Carmola falou bem, desenvolveu Ali. bem. Ela desenvolveu bem. é. A gente sabe. E já aproveitando, eu quero que você volte. Ai, vamos sempre. Para falar de mais ações, o que está sendo realizado aí em torno da Serra da Mantiqueira, essa maravilha Serra da Mantiqueira. Eu só queria fazer mais uma pergunta para deixar Tá. né, o pessoal aí, os principais aí, Flávio e Thiago falar. Quais são os próximos eventos agora, pós-temporada? Então, nós temos agora, em setembro e outubro, a terceira temporada Sabores e Cervejas da Mantiqueira. Que eu tenho uma honra de falar terceira. Graças a Deus, porque a gente começou na unha, né, em 2021, naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Né? E o grande foco desta temporada são as cervejas nossas regionais. Opa. Apesar de a gente até ter o aporte de verba de grandes marcas, o coração bate na cerveja nossa, né, daqui da Serra da Mantiqueira. Com certeza. Então, nós acreditamos que no ano passado nós tivemos 8 cervejarias regionais e eu espero que a gente chegue a umas 12, se Deus quiser. E, normalmente,
temos junto aí o concurso Mestre Cervejeiro de Panela, que a gente premia e também valoriza o cara que faz cerveja em casa. Olha, que Tá? legal. Então, temos surpresas aí. Tem bastante. Olha. Tem Campos, faz cerveja em Menino, casa? Tem, mas ô, Sérgio, você pior não que tem, acredita, cara, tem. no Brasil inteiro. Tem. Ó, só para você ter uma ideia, o primeiro de 2021, quem ganhou foi um rapaz de Ouro Preto. Olha Ah, só. Sério? E aí a cerveja dele, prêmio na ocasião, a cerveja foi braçada na cara de malte. Então ele ganhou foi uma série, né? Foi uma cerveja de estação do Ronaldo, ganhador. Ele ganhou uma caricatura, então o rótulo Olha que foi legal. o rosto dele, uma caricatura. Poxa, que E legal. foi escrito uma história, tipo assim, então ele é o novo. Foi muito legal. Que gostoso. E ano passado, quem ganhou foi do Sul. Acho que foi do Sul. E aí a gente tem. Ô, Carmão, mas sabe o que eu vejo bastante? Que de uns anos pra cá, como que cresceu a Sim. questão da cerveja artesanal em Campos do Jordão. É E ela está verdade. sendo bem vista. Sim. Ela está sendo bem vista aí. Sim. Tanto que é que tem algumas, até a última cerveja até do próprio Vemaguete mesmo. Acho que teve Premiada, a foi uma cerveja BOC, foi, premiada. Verdade. foi muito legal ouro. isso, cara. Foi, Muito legal foi. essa questão. E ainda dentro desse setembro e outubro, depois a gente pode vir contar, porque os associados, eles criam eventos dentro desse período para a gente poder ter as pessoas vindo para cá para curtir isso. E os tours cervejeiros. Então, nós vamos ter muita novidade esse ano. Olha que né? legal. Depois, em novembro, a gente tem o Mantiqueira Restaurante Week, que a gente faz... Nós conseguimos a chancela, porque o Restaurante Week Brasil é uma marca. Tem o Restaurante Week Nova York, Restaurante Week, que é aquela que você come o prato, Isso. com entrada, prato principal principal e uma e sobremesa sobremesa, com por um preço valor mais fixo. acessível. Isso. Nós conseguimos ter a chancela. Então, nós temos um Mantiqueira Restaurante Week que é nosso. Olha que legal. Isso Top, é inédito né? no Top. Brasil inteiro. Não, mas nós temos, regional. Depois nós temos uma coisa interessante que a gente detectou, que nós vamos começar a trabalhar na segunda quinzena de novembro, porque com os eventos de Natal, por exemplo, árvore de Natal na Praça Na Pinho praça, Bravo, que a gente uhum. faz, a cidade iluminada, o pessoal começa a vir e entra no clima. Aham. O que a gente começou a perceber? O pessoal chega no restaurante e fala assim, eu sou do Ceará, porque a gente tem uma clientela muito Forte, grande né? do Forte. Nordeste, que demais. vem. É incrível, a gente sabe isso em Incrível números. mesmo. Nós temos isso em Olha, números. é mesmo? É. Que A incrível. gente não tem nada que a gente possa comer no Natal. Então, nós vamos começar a fazer cardápios do Natal em novembro. Olha que legal. Pô, legal. Já é uma Aí, antecipação. claro Com que não é uma certeza. ceia, Sim. tipo assim, uau, mas não, nós vamos ter alguns pratos, Alguns pratos que especiais. que o associado vai falar assim, olha, esse aqui é o que eu vou pôr. Daí nós vamos criar ali um coletivo, né, de cardápios. E aí a Anice vai estar junto, divulgando, né? Aham. E aí a gente vai ter esse trabalho para os cardápios de Natal e Réveillon já. E aí o nosso grande jantar beneficente, que eu acho que é dia 6 ou 8 de dezembro, é uma quarta ou quinta, que a gente faz sempre trabalhando. Ano passado a gente conseguiu também fazer um trabalho bonito aí, Que legal. com a Cred Paz e com a Micampos. Olha, é bacana, Né? hein? Foi uma doação de quase 10 mil reais para eles, assim, de um jantar. Olha só. Né? Então, o associado entra, o grupo entra e a gente mobiliza e... E é legal Vai a estudar sua. com você. Eu tô ouvindo você atentamente falar aqui da programação, tá legal ver a sua satisfação, né? Eu Você tem amo! uma- Empenho também, ou Você seja, tem uma satisfação de falar isso, não é, Flávio? Muito, Não é, Thiago? Isso é uma nossa. coisa- Eu gosto mesmo. você fala como. A gente vê que realmente. Você vive você isso, tá, né? Você tá dentro, você vestiu É, tudo ali, a camisa, tudo. A gente construiu isso, né? No momento, acho que isso também, a pandemia, muitos dos nossos associados fecharam mesmo, né? Calma, Foi. conta só uma passagemzinha aí. Foi porque, assim, muitos dos associados, na época, vejam bem, nós não éramos esse tamanho. Aham. Nós éramos 14, ainda foi crescendo, foi, né, fazendo todo o meio de campo, chegamos ali em 21. Aos trancos e barrancos por conta da pandemia. E muitos não podiam trabalhar porque o tipo de
produto não dava para entregar num delivery, por exemplo. Certo. Alguns, eu acho que, olha, não foram mais que 8 que conseguiram trabalhar durante a pandemia. Houveram fechamentos de portas aí? Todos fecharam. Não, digo assim, de negócios. Não. Conseguiram. Não, graças Se a Deus manter, né? conseguiu se manter. Aqui em São Paulo, nós tivemos, na capital, nós Então, tivemos eu não sei dizer para você do geral, mas assim, eu sei que sim, eu tive amigos que partiram para outras coisas. Mas na questão não só da aqui. associação... ali- Não, da associação não. A gente conseguiu, foi um ajudando o outro, foi assim, conseguimos. Legal. Tanto que depois a gente foi crescendo, né? Porque aí veio essa resiliência de pegar o leão na unha e falar assim, não. Por exemplo, o primeiro negócio na cozinha que foi no Johnson, né? Foi. Por exemplo, eu tive um... Pode falar? Assim, Pode, por exemplo, fica à a vontade. Vinhais, Aqui né? você fala tudo. Por exemplo, a Vinhais Atacadista, né? Que agora é Bid Food, né? Ah, é verdade. Que juntou Irmãos Avelino, a Vinhais, a Mariaço. Então, eles foram grandes apoiadores nossos nesse evento. Tipo, a gente vai junto. Trouxeram 10, 12 indústrias, fizemos um super evento para poder, assim, sabe, mostrar nós existimos. A Cozinha da Mantiqueira existe. Então, a gente teve muita ajuda, mas isso foi coisa de ir lá, cavar, pedir, ajudar. E assim, vai, não vai, a gente vai poder fazer, mas não vai. Não, nós vamos fazer. Vamos fazer. Então, foi muito isso, foi muita resiliência, Que sabe? incrível. Então, por isso que tem esse Maravilhoso. amor, assim, porque pegamos na unha, né? Senhores e senhorita, como é que você tá? Vamos fazer o seguinte, tribuneiros, ó. Vamos arrasar. Vamos bater papo. Nós batemos um papo. Ai, eu acho mais legal. Nós batemos um melhor papo. papo Minhas daqui. fotinhas. Vamos pegar isso aqui, ó. Vamos rasgar. Não apareceu. Isso, Sabe o que não apareceu ainda? A fotinho com o Tim Maia. Tem uns... Ah, mas- mentira. E as Pô, eu sou fã histórias? do... Olha, Olha, fui, né? Infelizmente. Fala disso aí, Tim do Tim Maia. Maia. O Tim Maia foi um queridaço, eu juro. Na época, nós íamos ao Rio comprar os shows, né? E o Tim Maia, ele não tinha empresário. Ele tinha que ser com ele. Tudo tratava com ele. Daí eu e o Luiz Carlos fomos lá para o Rio e tal, porque a gente ficou ali vários dias, fechando vários shows. E aí fomos lá na casa do Tim Maia, no prédio, na Avenida Sernambetiba. E ele era mesmo... Aqui, ó. Ah lá. Olha aqui, olha Esse só. foi ele, Aí, Tim Maia. Douglas. Douglas mandou bem Olha, agora, hein? Eu aqui, olha, isso tudo... Belchior, Belchior, Tim Maia. Alcione... Olha o Falcão. Olha, Falcão. Falcão, rapaz. Não, assim, a Faito, eu tenho mais de 200, assim, produções, porque nós tínhamos um projeto chamado Uma Paixão Nacional, na época Antártica. Sim. Nem existia Ambev, existia o slogan, Uma Paixão Paixão Nacional. Nacional. E eu exato. nós conseguimos vender o projeto em Jaguariúna para os caras bancavam. Tinha Varig na época, pensa. Nossa. Do meu tempo. Fica tranquilo, Carmão. Então, Conheço Foi tudo logo isso ali, aí. foi logo ali. cara, pensa. A Varig dava passagem aérea, a Localiza Nacional dava o carro. A Antártica dava $30 mil pra gente, para fazer um show por mês. E, enfim. E aí o Tim Maia contando, que é muito legal contar isso, porque ele era o síndico mesmo do Olha. prédio dele. Sério mesmo? Sério. Então é... A gente foi umas 4 tardes na casa dele para conseguir fechar 2 shows com eles em Taubaté. Porque enrolava, tá bom. E eu sempre tive o cabelo encaracolado. E eu tinha um tique de ficar assim. E ele ficava assim. Nossa, coraçãozinho, tá me dando nervoso você ficar com esse cabelo. E ele só me chamava de coraçãozinho. Tá bom. Bom, por fim, conseguimos fechar 2 shows com o Tim. E ele compareceu nos Sim, shows? perfeitamente. Isso é uma E importante pergunta, não, viu, Sérgio? foi. E ele, então, mas tinha um trato. Assim, eu me lembro que eu fui num templo. O Tempra era o carro mais chique que tinha. Bonito, Oh, hein? na Era época, maravilhoso. Aí a localizada deu melhor Tempra. Olha. E aí fomos buscar Tim, porque aí a banda Vitória Regia veio de ônibus, ele veio comigo de carro. E ele veio à noite, porque ele falou assim, eu gosto de viajar à noite. Tá bom. E ele era um super estudioso de ufologia. Olha. E ele veio contando e parava as estrelas, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá bom. Aí nós fechamos 2 shows com ele. Um era aberto para o público universitário, que a gente tinha isso na faculdade. Dia de quinta era a galera das Da faculdades faculdade. e tal.
E na sexta, daí era mais fechado, com mesa, tipo jantar, porque a gente tinha isso lá na Fai. Tá bom. Aí, quando chegou em Taubaté, nós hospedamos ele lá no Hotel Fazenda Mazzaropi, que é daqui do pessoal do Vila Inglesa. Muito bem. Chegou lá, hospedamos ele bonitinho e tal. Ai, meu Deus. Aí deu assim, 2 horas, ele liga na minha casa, porque na época não tinha celular, né, gente? Tô falando fixo, de né? 93, vá. Tá bom. Coraçãozinho, eu quero ir embora daqui, porque tem muito sapo. Eu não tô aguentando ficar pequeno. Imagina, Hotel Fazenda. Aquela porta. Tá bom. Aí tá. Mas pra onde vai? Ninguém queria muito ele lá. Liguei pro Samambaia Executive Hotel, um hotel pequenininho ali na Santa Terezinha, do seu José, do seu Edson, que é até do pessoal aqui da estrada que tem o Serra Vista ali, sabe? Da família deles. Aí ele falou assim, nossa, mas vai trazer ele pra cá? Eu falei, por favor. Mas qual que era o medo tanto do Tim Maia assim? Chorei, pitanga. Tá bom, trouxemos Tim pra Praça Santa Terezinha. Aí ele, nossa, que cheiro gostoso, porque é cheio de carrinho. Taubaté tem isso, né? Isso. Carrinho de hambúrguer, de lanche, todos os lugares. Aí veio aquele aroma, assim, na hora que desceu do carro, eu expliquei, olha, tem ali o lanche, assim, essa. Tá bom. Aí ele foi num lanche lá, de um pessoal que tá até hoje lá, e ficou amigo da turma. Até aí, normal. Ai, No outro dia, ele chega e fala assim, olha, coraçãozinho, como assim, com um pedaço de papel de pão. Essa turma, eu quero eles na primeira mesa sexta-feira, que são meus Olha amigos lá do carrinho do só. lanche. Eu falei, Tim, mas está esgotado. Vendeu tudo. Dá um jeito. Oh, meu Deus. Conversa com o seu Walter lá, que é o maître, porque essa turma são meus amigos do carrinho do lanche. Como acabou, assim? eu quero eles aí pronto. Eles têm que vir. Tá bom, Olha eles só. foram. Então, ele era muito assim. E aí, não me deu trabalho nenhum. Cada show que terminava, recebia todo mundo, ele falava, chama a dona Sueli, que era cozinheira, o seu Walter, que era o maître, e o Chechel, que era o menino que cuidava da limpeza, que deixava o camarim dele organizado. Tudo. Tipo assim, hoje seria dar R$100 para cada um, assim, de gorjeta. Chamava, dava. Dona Sueli, sua comida estava maravilhosa, muito obrigada. Olha isso. E assim ele era. E tinha a história mesmo, o som tá ruim, mas era código para ele sair, daí eu ia, abria o camarim, ele tirava, eu trocava de roupa, aí ele voltava. Então, isso tudo assim, e uma pessoa... Tinha um coração, pelo jeito muito 10. E não Com deu certeza. trabalho para nós. Eu assisti na Netflix incrível. o documentário dele. Não deu trabalho para gente. O Tim Maia, eu sempre fui muito fã dele, até hoje, assim, em questão, porque eu sempre ouvia ele pelas minhas mães, pela minha mãe, né? Pela minha família. Mas a gente vê uma história dele, ouvindo você falando assim, você fala, poxa vida, Cara né? incrível. Incrível, cara. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo mesmo. Meu, a gente coraçãozão. ficava assim, nossa, muito legal. Claro, eu não vou retratar aqui a questão das doidices dele, Sim, porque aí cada um com seus cada um, Lógico. depois do show, durante o show, ok. Mas enquanto ser humano, sabe, de uma amorosidade, sabe, de uma muito querida. Mas assim, graças a Deus. Tipo você, assim, uma amorosidade, né? Maravilhosa. Uma querida da gente, né? Tribuneiros, mais uma vez aqui, olha, entra nas nossas Maravilhosa. plataformas digitais, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, Quai, vai, acompanha a gente lá, aumente a nossa audiência, tá bombando, tá legal, vai bombar mais ainda aqui com a Carmola e com a Flávia, Poxa, então certamente, tá em peso, hein? né? Um abraço aí para os nossos patrocinadores, um abraço para o Arnold, para o Ivo, Strass, um abraço para o Fábio Rotieri, um abraço para todos vocês, tribuneiros, que nos acompanham aí desde dezembro. Parece que é muito tempo aqui, viu, tribuneiro? Nós já temos mais de 40 convidados que já passaram aqui pela mesa do Como que Tribuna pode, Cast, Sérgio? né? É, em média, 5 programas sendo feitos por mês, né? É uma audiência bem bacana, um carinho legal que a gente está tendo com vocês, não só, obviamente, de Campos do Jordão, mas nós temos até internacional. Tem gente lá que está nos Estados Unidos que manda para a gente recados, que manda mensagens. Ô, Sérgio, pra gente. aproveitando um gancho aí, tava aí na última temporada aí,
passando assim num rolê, o cara falou, pô, o cara lá no podcast. Eu falei, não, cara, Boa! eu, rapaz, Tá aquela hora, importante. ô louco. Esse é o meu medo. Olha Olha, isso. tribuneiros. Mas eu falei, e aí, tá Tribuneiros. legal? Você tá curtindo lá, pô? Tribuneiros, É. esse é o meu medo. Eu tenho Nossa. medo danado com isso. Nossa. Medo. Quando o cara se acha o Neymar. Capaz, meu. O Neymar do podcast. Capaz. Né? Tô Não, brincando. mas, não, Parabéns, isso é reconhecimento. Mas deram feedback muito bom pra nós. Isso Ô, é Sérgio. reconhecimento. Que Né? bom, Isso que que é bom. importante. Tanto reconhecimento pelo Love Campos Sim. do Jordão, com certeza bom. bomba, né, Flávia? Tá falando, como é que tá o trabalho? Vou fazer entrevista com você agora. Como é que tá o Isso. trabalho? O trabalho tá bacana, Nesta fluindo. temporada de inverno. Correria demais. É um vai e volta, ir pra lá e pra cá. Tô vendo você, acompanhando você. Você tá nos hotéis e você coloca umas roupas bacanas, e faz umas poses bacanas, né? Isso, exatamente. É parcerias com lojas, tentando sempre E evidenciar o sol, que a como é cidade que tá o tem. sol? Maravilhoso também, né? Frio. O sol. Esse frio gostoso, né? Eu gosto, mas é bacana, né? Então, Tribuna, essa é a valorização do TribunaCast, a Flávia do Love Campos do Jordão, a Carmola que está aqui. Carmola, obrigado. Ai, eu que É uma agradeço. satisfação É uma mesmo. satisfação certeza. enorme. Eu Imagina. gostaria muito mesmo que você voltasse. Eu gostaria muito mesmo, por meio de você, estender o convite a todos os produtores que queiram estar aqui apresentando os produtos, para a gente contar da vida, carreira, família, história. Nós estamos aqui, mais uma vez eu digo, para valorizar, Sim, né, com a certeza. todos. Cada um tem uma história, né? Assim como você falou a respeito do Tim Maia, de tanta coisa que você realiza e realizou, tomara que você não retorne para Londres. Continue Tomara, aqui. porque nós, Só para passear. Só pra passear, é. porque nós, Carmola, precisamos muito de você. Pessoas com Obrigada. A cozinha da Com Mantiqueira certeza. precisa muito Obrigada. de você. Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, a região precisa muito do seu talento. Com Porque certeza. além da amorosidade, da expertise, além da inteligência, poxa, para nós foi realmente, é um desafio. Sim. Né? Então, conversar contigo assim, saber. Você nos deixou até mais tranquilos. É mesmo. Nós estávamos tensos, estávamos Imagina. preocupados. Será que nós vamos desenvolver realmente um papo que Legal, seja agradável a ela? E, claro, em especial agradável aos nossos tribuneiros. É verdade. Então, tribuneiros, encerramos aí. Antes disso, porque os caras vão falar que eu já não deixei ninguém falar. Ó, Bom, nossas perguntas. Por favor, por favor. Mais alguma pergunta, Flávia? Eu queria, na verdade, só dizer a Carmola que a gente está à disposição, né, em nome do Love Campos do Jordão, a gente está à disposição, inclusive, para a Serra da Mantiqueira também, que na nossa última entrevista, né, que fizemos aí com vocês, a gente está expandindo as nossas divulgações para a região da Serra, porque acho que tem que ser muito valorizada mesmo a nossa região, litoral também. Então, quero deixar totalmente à disposição para o que vocês precisarem mesmo. Pode contar com a gente. Muito bem. Tiago? Para mim é uma satisfação imensa, tá? O Sérgio acabou Siga o de dizer relator. que acabou de dizer que realmente é um desafio, ainda mais para mim, no caso aqui, que é tudo novo, então poder estar na tua frente, poder conseguir achar as perguntas corretas. E você vê que é tudo natural. Mas Entendeu? eu estou batendo papo, né? É tudo natural. E, Carmola, eu gostaria muito, não só a nossa mesa aqui do TribunaCast, mas os tribuneiros, gostaria muito que você olhasse para aquela câmera, mandasse uma mensagem para produtores, para os empresários, para os parceiros, para a população em geral, para os turistas. Fique à vontade. Venham para Campos do Jordão, venham para a Serra da Mantiqueira, porque isso aqui é um pedaço do céu. É verdade. Eu não quero me gabar aqui, mas eu já viajei bastante, já mochilei muito por Por aí. E realmente isso aqui é um pedaço do céu. Essa Serra mesmo. da Mantiqueira é exuberante. Muito O bem. povo é maravilhoso, É então assim, gostoso demais. Feliz de eu que você agradeço. de estar aqui. Feliz. Obrigado, Flávia. Muito obrigada, Muito eu que obrigado. agradeço. Love Campos. Também, Eu que agradeço. Love Campos do Jordão aqui com a gente é uma honra.
É uma honra para a equipe do TribunaCast Pra mim você que estar é uma aqui. honra. Mande o meu abraço para o Leandro, né? Mando sim, pode Nós deixar. também vamos chamá-lo também para dividir a mesa Sim. com Opa. outros convidados Que aqui. legal. Em breve nós teremos também aí algumas novidades. Opa. Algumas novidades, né? Em agosto, entendeu? Vem gente do Pânico da Jovem Pan. Olha. Então a coisa vai Olha. bombar aqui no negócio. Vai ser um papo Caramba. bem legal, assim como o Daniel Zuckerman, como o Beto Hora. Então nós vamos ter aqui uma galerinha assim, bem bacana para a gente brincar, legal, para a gente falar das relações que nós temos também com Campos do Jordão. Que né? legal. Tribuneiros, entra lá mais uma vez nas nossas plataformas. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e estaremos de volta na próxima terça-feira aqui no TribunaCast. Um abraço. Obrigada.